velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro no brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e sua forja de caçador. Ao meu velho invisível avô Rai, ao meu velho indivisível avô Rai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro coágulos de sol. Amanita matutina e transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mas e pior do que planeta quando perde o girassol. É um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Avô Rai, avô Rai. O beijo cruza a poeira de um fato existe, num tom mais leve, na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, à altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avô Rai. Na pedra de turmalina, no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenado eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só falar quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta num jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Não reclama não. Avô Rai, avô Rai. Avô Luiz, avô Luiz. Avô Pierre, avô Pierre. Avô Rai. Retomamos hoje a terceira temporada de Sua Excelência o Artista. E mais uma vez, a gente tem que ressaltar a importância desse espaço aberto pelo Legislativo de São José, principalmente porque a classe artística trabalha tanto em prol de mostrar sua arte, né? E é sempre tão difícil a busca pelo espaço. Na mídia, quando se grava um CD, você que conhece alguém que gravou um CD, ou se você mesmo gravou, você sabe da dificuldade que é para ir de uma rádio na outra, para tentar ver se alguém toca a sua música. Mas é importante que se abra o espaço para mostrar o talento do artista aqui no Vale do Paraíba. Nas temporadas anteriores, nós tivemos passando por esse palco cantores, compositores, escritores, bailarinos, poetas,
atores, enfim, uma gama enorme de artistas aqui da região que puderam falar, mostrar o seu talento. E hoje nós damos sequência nesse trabalho, trazendo 2 nomes da música hoje em São José, né? Como tantos outros que vieram de outras cidades para cá para conquistar um espaço, seja na indústria, no comércio, enfim, na música não é diferente. Estamos recebendo hoje o Luiz Andrade e o Pierre. Bom, o Luiz Andrade veio lá do sul de Minas, vai contar um pouquinho da sua história. O Pierre também veio há muitos anos, e o Pierre é praticamente uma lenda da música aqui em São José, já tocou com todo mundo. E as grandes bandas que passaram e que brilharam nos anos 70, 80, nos grandes bailes aqui nessa região, lá estava o Pierre. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Luiz Andrade, obrigado pela presença. Viu? Obrigado. Eu que agradeço, Ferreira, toda a produção aqui do programa. Obrigado aí aos ouvintes. Para mim é um prazer enorme, satisfação enorme estar aqui participando e poder falar um pouquinho da minha trajetória musical aqui em São José e no Vale todo, digamos assim. Né? Eu vi você cantando aí o Zé Ramalho, um clássico, né? E eu vi que você domina muito bem o instrumento, toca e tal, mas a tua área, você é um instrumentista, você toca mais instrumento de sopro. Eu comecei a minha vida musical, digamos assim, aos 6 anos de idade, né, Ferreira? Então, quando eu comecei lá em Minas, eu comecei tocando um instrumento que é chamado de saxhorn, que ele tem aquela campana para cima, parece o bombardino, né? Isso com 6 anos, né? Depois, passado alguns anos, eu comecei a tocar trompete. Aí, no trompete, foi onde eu fiquei mais tempo na banda lá, que eu toquei mais ou menos até os 18 anos, eu toquei nessa banda lá, na minha terra, lá em Conceição do Rio Verde. E aí, né, mais ou menos dos 14 anos em diante até os 18, aí era só o trompete. Como é que funciona? Me tira uma curiosidade, para tocar em banda. Essa banda que você está falando é a chamada bandinha de coreto mesmo. Exato. A banda lá da cidade, que até hoje tem um maestro lá que rege a banda, eu estive lá na Semana Santa, uma banda muito boa. E na época tinha o apoio da igreja, né? Então era uma banda assim, banda sinfônica. Entendi. Né? A gente tocava aqueles temas mais gospel, né, que fala, e dobrado, né? Aquelas a bandinha, cidade pequena, coreto. Tocava no coreto. Né? Poxa, que saudade das bandinhas. E aí no carnaval, aí a gente tocava as marchinhas de carnaval. E me conta aí, deve ser complicado isso, porque para você desde pequeno tocar em grupo, quer dizer, tocar sempre, a preocupação deve ser muito grande. Você deve ter aperfeiçoado muito em termos de afinação, porque quando você vai tocar numa banda, eu imagino assim, que se tiver um instrumento fora, deve desandar tudo, né? Exato. A banda, na época quando eu participava, tinha em torno de 50 elementos, né? Aí, vamos dizer, que tivesse ali uma meia dúzia da parte de percussão, de bateria, o resto eram instrumentos de sopro. Então, tinha o clarinete, tinha o sax, trompete, trombone e tal, marimba. Então, a gente tocava quando tinha desfile, por exemplo, de 7 de setembro, o Dia da Cidade, a gente tocava. E olha, eu sempre digo o seguinte, que o músico no Brasil, é complicado falar de música no Brasil. Porque quando você fala que principalmente quando você não é famoso, e você fala que você trabalha de música, alguém vai perguntar, tá, mas e trabalhar? Você trabalha em quê? Eu vi muito isso. Como se músico não fosse trabalho, né? E eu sempre conto essa história, né? O músico que a pessoa vê o cara acordar 11 horas, meio-dia, vai falar, olha lá, aí, viu? Olha aí, isso é a hora de acordar. E muitas vezes se esquece que o músico, às vezes ele toca até de madrugada. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando, né? Então, fica essa fixação, né, Pierre? De que o músico não trabalha, de que o músico Eu vi muito viver, isso. né? Eu vi muito, mas você só toca, você não trabalha? Você não trabalha.
Ô Pierre, você também só nasceu em Minas, veio para São José, você é joseense, né? Sou praticamente joseense, né? Há muitos anos. Eu vi isso aqui Cabem aqui, com muitas ruas de terra ainda. cabe nessa mão aqui a quantidade de bandas que você tocou, não, né? Não, Não, né? não. Quando eu comecei a música, eu montei um grupo que chamava Quissambão. Depois eu sofri um acidente, saí fora, fui ser DJ. Na época Mas da na época discoteca. não. Naquela época eu fui ser era o DJ. disc jockey. Eu era DJ. E aí montei o pop, foi muito Você era do sucesso. pop também? Eu que era dono do pop. Aqui na Na Mário Sampaio Mário Martins. Sampaio Martins? Lá É bombava. mesmo, rapaz. Com Ele está falando da década de... meu amigo Camargo. Isso pai foi por Camargo. volta de 78, 79, 80, quando estourou o dance music e bombavam as danceterias pelo Brasil, né? A música ao vivo caiu, né? Sim, aí Cada era Aí eu fui ser John DJ. Travolta, Village People. Aí eu virei DJ. Ganhou dinheiro naquela época. Mais ou menos. Era uma chance, porque como música é complicado. É. Agora, mas você sabe que mesmo naquele período, Pierre, no auge do dance music, mesmo assim, se você pegar a década de 70, 80 para cá, você vai saber que naquela época, aqui no Vale do Paraíba, o que imperava era a marca SW, Sérgio Vaz. As bandas, as orquestras, era século participava da XX, firma, Brazilian Modern Six, né? O Biriba é década de Biriba. 60, né? Aí depois veio século XX, a orquestra de Sérgio Vaz. E o Quissambão. E você O participava. Quissambão participava da firma. Tocava com a Também, fazia parte na do Sérgio Ímpar? Vaz. E aí o Brasília, essas outras bandas iam fazer baile, a gente fazia os intervalos dele, que era só samba. Naquela época ele Várias tinha vezes a gente o viajou. Aloysio Amaral, trabalhava com ele na época, que era um grande promotor de bailes Tinha e o tal. Cido, tinha... Quer dizer, a nata da música em São José, os grandes nomes da música, os músicos mais respeitados, passavam por aquelas bandas, aquelas orquestras. O Brazilian Modern Six brilhou por muitos anos, né? Eu acho que foi até pouco tempo, só que depois mudando, né? Mudando a formação. Foi, Você tocou no foi pra Brasil? Jacareí. Tocou no Brasil também. Toquei 2 anos lá em Jacareí. A sua área é Outra percussão. formação. Só percussão. Só bateria. Não, eu cantava lá também. Aí canta também, né? Bateria, Você tem um cantava. estilo vocal, um agudo muito interessante, que te possibilita cantar alguns nomes internacionais famosos, né? Faz uma capelinha de Stevie Wonder para mim. Faz aí. Faz um Stevie. Olha para aquela câmera ali, faz uma capelinha de Stevie Wonder. Qualquer trechinho. No New Year's Day to celebrate, no child cover can hurts to give away. Aí, viu? Só que hoje ele não vai cantar, não. Hoje é só. Hoje ele veio só marcar presença. Olha só, mas eu estava conversando com o Luiz Andrade o seguinte, lá em Minas tocava Cruzilha, Varginha. Então, nessa época, o Ferreira, o contato que a gente tentou, né? Eu tinha 14 anos por aí, eu me lembro que eu comecei a tocar baixo com uma banda que era formada com os irmãos, entendeu? Não tinha um nome assim específico, o pessoal às vezes brincava, falava, né, o pessoal, a minha mãe era muito conhecida lá, professora e tal, então o pessoal na época a música internacional era muito forte, né? Então, quando tinha um grupo assim de irmãos, assim, o pessoal já pensava que era de Jackson 5. Isso. Então já queria levar. Já queria. Então, mas você, isso que eu estou te perguntando é o seguinte, mas você chegou a rodar por várias bandas ali naquela região. Na verdade, nós tivemos uma banda entre os irmãos, tal, aí tinha a banda da cidade que a gente tocava sempre nos carnavais, tal. Eu toquei com uma banda de Airuoca, eu cheguei a fazer lá com o pessoal de Ele vai lembrar de Airuoca, gente. Fizemos alguns Tem ideia de onde bailes. fica Airuoca? Alguém sabe? Alguém sabe onde fica Airuoca? O nome de quem? Olha, a Airuoca ficou conhecida no Brasil inteiro por ser a cidade
de onde veio a Isis Valverde. Isso. Isis Olha só, Valverde. que coisa. Viu? Você não sabia, Pierre. Tá Não vendo? Você sabia. está por fora de Isis Valverde. Tá vendo? Você não entende nada disso. Ela não foi mais em casa. É. Bom, mas Então, já que ele não quer falar a história que eu estou perguntando, ele está rodeando, mas não está respondendo Não, mas a minha veja pergunta. Ele está contando a história, ele quer que eu fique falando que ele é Jackson 5. Eu estou perguntando, você sabia que lá... Eu ia perguntar para ele, não quer falar, eu pergunto para você. Se eu te contar que em Cruzília tinha uma banda muito famosa chamada Os Brotos, lançaram um compacto na época, tocou muito, mas só ali também. Desde aquela época, mesmo problema, não encontra espaço para divulgar, viu, Pierre? Nossa, tanto é que tem uma época que se você não tivesse nome internacional, você não fazia sucesso. Verdade. Lembra disso? Sim, sim. Muitos artistas brasileiros O Hits gravavam Brasil. Hits Brasil. com nome inglês, né? Canta Não. pra gente? Opa, Então, pode Você que ser manda. Djavan. vamos lá. Você faz Djavan também? Vamos fazer. Então vamos de Djavan, aí daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Yeah. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove e quando faz frio. Noutro plano, te devoraria a tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber te jogar da solidão, solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, 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 não. Não, não, yeah. Yeah. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz alto quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Quando faz frio, noutro plano, te devoraria a tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber te jogar da solidão, solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, 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 não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Yeah. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você.
você. Oh, quero viver, quero esperar, devorar você. Viver, viver, esperar, devorar você. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus espelho com batom, vai minha estrela iluminando toda essa cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoitecer, eu olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus espelho com batom, vai minha estrela iluminando toda essa cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoitecer, eu olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoitecer, eu olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon, pra Saigon, pra Saigon. E damos sequência com Sua Excelência, o artista, hoje recebendo Luiz Andrade e Pierre. Bom, eu estava comentando aqui dos anos 70, quem viveu aquele período gostoso sabe disso, onde a gente estava falando das danceterias. Ô Pierre, você estava falando
do pop, aqui em São José, naquela época, tinha circos, que ficavam no shopping centro, que era o único shopping que tinha na cidade. Né? Exatamente. Onde hoje é o Teatro Municipal, ali já foi a danceteria mais famosa de São José. Então, o pop era das 8 às meia-noite, eu saía dali e ia para circos, amanhecia na circos. Tinha o Rodia, né, o Hack lá em Santana, né? Tinha várias, tinha mais algumas tênis opções. Tinha uma também. O tênis também. Então, mas naquela época, você disse bem, em que pese a conquista de mídia que foi tida pela música mecânica e a música americana, o dance music, mas tinha muitas bandas de baile ainda, né, Pierre? Tinha, mas por aqui na região não se fazia baile, como hoje também, né? Caiu muito. E aí, mas naquela época tinha. Como caiu os bailes para nós, aí eu fui ser DJ. Sim. Só que aí começou os bares. Aí começou o barzinho. Eu comecei no La Cave. Amarelinho. E foi indo. Azulzinho. E toquei em quase todos os bares. Todos os bares. Bacana. Vários músicos. Eu me lembro do Pierre, pode falar, porque não existe mais. Eu me lembro do Pierre tocando com o Newton Cortez. E Alvo. Não era o Olavo. E o Olavo. Esse foi o começo dos bares, no La Cave. Né? Álvaro Trone, o Olavo está aí tocando. Estevão. Ô, Luiz, como é que é o mercado hoje para se tocar? Baile também não existe. Hoje em dia, talvez tenha o quê? Só formatura? Tem algumas bandas, né, grandes na cidade e tal. Mas é mais casamento. Mas a gente sabe que o pessoal geralmente faz mais formatura. Por exemplo, esse ano eu me formo na Unopar e o baile que a gente vai ter de formatura vai ser um baile com DJ, porque as poucas bandas que tem são bandas muito grandes que cobram um cachê muito caro. Fica caro. E aí eles não querem, vamos supor, investir numa banda, né, que não tem nome. E é uma pena, né, Luiz Andrade, porque houve um período em que era pomposo você falar, né, que era uma banda-orquestra, né? Uma orquestra, uma banda de baile. Não é mais nada disso. Agora, na noite, tocando na noite, como é que funciona isso? E quem opta pelo karaokê? O karaokê é um concorrente para o músico? Você considera que ocupa um espaço do músico? Eu acho assim, né, como diz o ditado, o sol nasceu para todos. Né? Mas assim, em matéria de noite, eu acho assim, que falta aquela unidade entre os músicos. E aí, quando o DJ entra e faz um negócio sozinho, ele consegue fazer o trabalho que às vezes eu teria que contratar uma banda para fazer, aí a gente fica em pé de desigualdade. É onde o DJ ganha mais espaço. Então, teve uma época que eu ganhei bastante dinheiro tocando em casamento. Na época, eu usava, a gente fala sequenciado, né, que eu usava o arranjo gravado em disquete, né? Então, eu tinha um teclado, eu colocava os disquetes, tinha um outro microcomputador também. Então, nessa época, eu era bastante requisitado para tocar em casamento. Mas aí depois, eu não sei por que razão, começaram os DJs a tomar esse mercado, essa fatia do bolo, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente não está tocando em casamento. Olha, para você que está nos acompanhando agora, para vocês terem uma ideia, hoje houve uma época em que o artista gravava o CD e tinha que vender CD. Olha, vendeu 1 milhão de cópias e tinha o disco de platina, o disco de ouro, para aqueles que vendessem mais. Né? Então, aí era aquela concorrência para vender. Só que chegou um momento, agora com tudo em MP3, né? O pessoal hoje não... Acabou o CD hoje. Né? Você leva hoje um CD numa rádio, ele vai usar o seu CD para dar de brinde, porque ele baixa a sua música e vai tocar, não vai precisar do CD. Então aí fica aquela questão, né? O músico fala, não tem problema, eu gravo só como um cartão de visitas, porque eu vou ganhar dinheiro mesmo fazendo shows. Mera ilusão, porque só ganha realmente fazendo shows os grandes nomes, não é não, Pierre? Só quem realmente tem um grande público, essas grandes estrelas da música. Tem um pessoal atrás também dando que atrai apoio, grandes né? multidões, Que vão para essas grandes feiras, esses empresários.
dando força, investindo, né, no músico. E no mais, o mercado aí fora fica como para dividir com tantos músicos? Difícil. Hoje, tem um porém. Eu dava aula de bateria, e aí um dia eu cheguei no bar para arrumar serviço, estava um rapazinho lá, tudo bom, Pierre, quanto tempo? Eu falei, legal, assim. Nem lembrava direito quem é o cara. Ele aprendeu com você? Ele aprendeu comigo, estava lá tocando. Estou tocando aqui hoje. Bom, senão Pô, fiquei... Mas você ficou contente? Eu fiquei Ou contente. você ficou triste? Poxa, pegou a minha vaga. Fiquei contente e analisando. Pô, eu ensino o cara me toma meu Faz lugar. parte, é o ciclo. Mas né? é assim mesmo. Eu acho que o Vale do Paraíba tem tantos músicos, tantos artistas. É lógico, muitos já fizeram sucesso na mídia. Mas a gente vê que a gente tem essa dificuldade, sabe? Eu mesmo, desde quando eu vim para cá, para São José, eu tentei muitas vezes mostrar minhas músicas. Eu cheguei aí em rádio, levar CD para o pessoal tocar, mas a gente não consegue entrar. Mas, o Luiz Andrade, olha só. A nossa colega aqui de Jacareí, a Cecília Militão, ela ganhou um concurso num programa que é alto índice de audiência da maior emissora do país. E ela gravou, não vendeu. O que ela fez? Voltou para a banda de baile, está na banda Palace. Entendeu? Quer dizer, realmente ela foi, viu, Como não ficou. Né? Nós tivemos aqui em São José dos Campos o Fábio Nestares, vocês devem conhecer. Ele chegou a ter a música dele na trilha sonora da novela da Globo, a música que puxava a trilha da novela. A música chegou a ser tocada em todo o Brasil. Está sumido, né? Faz tempo que não. Cadê o Fábio? Sumiu, participou do programa Você da conheceu Globo. a Beth? Você viu falar da Beth? Não, Beth quem é Ávila. Beth? Tem uma loira também, que chegou em Jacareí. Nós tivemos o caso da Leila Moreno também, Leila. hoje é empresária em São Paulo. Mas a Leila chegou. Ela fez o mesmo da Militão, ganhou. E mais, né? A Leila, que a Leila é muito versátil, a Leila não ficou presa à música, a Leila Foi ela pra é novela, atriz, ela foi, né, foi fazer novela, foi fazer cinema, concorreu em prêmios internacionais e é empresária em São Paulo. Você não pode ficar insistindo numa coisa, né? Tem que ter Tem que versatilidade. diversificar. Não dá. Não é isso, Luiz? Luiz, chegou a gravar já, não? Então, em 98 eu fiz um primeiro CD que eu gravei 12 músicas minhas. Na época tinha um estúdio Midi Max, né? E aí vendi para os amigos e tal, e lá em Minas tocou em algumas rádios. Lá em Conceição do Rio Verde tocou e lá em Caxambu também. Tem uma música desse CD que destacou muito que chama Eu Sou Mineiro Uai. Essa música foi uma música que, aliás, até hoje, quando Talvez eu ponho na você internet, compôs quando? talvez já é uma música mais assim, depois do ano 2000, 2004, por aí. Tá, mostra pra gente? Mostro, com Então, vamos certeza. lá. Não é preciso dizer que sim, nem é preciso dizer que não. Basta ver no escuro dos seus olhos brilham, talvez. Não é uma coisa que mata de prazer, nem vivo cego a chorar de dor. Cada dia que passa é uma espera infinita. Quando olho no espelho, vejo marcas de um passado tão distante. Anos-luz daqui. O que dizer do seu silêncio? O que pensar do seu sorriso confiante? Ainda estou afim, ainda estou afim. Oh, oh.
Só de pensar que eu vi você nos meus braços, me arrepio, já não sei o que faço. O que há de errado entre você e eu? Mas me deixa aflito é a sua indecisão. Eu quero te amar sem medo de ser feliz. Ah, baby, honey baby, eu quero te amar sem medo de ser feliz. Ser feliz. Ah, pa pa pararara, pa pa pararara, pa pa pararara, pararara, pa pa pararara, pa pa pararara, pa pa pararara, parará. Não é preciso dizer que sim, nem é preciso dizer que não. Basta ver no escuro dos seus olhos brilham, talvez, talvez. Não é uma coisa que mata de prazer, nem vivo cego a chorar de dor. Cada dia que passa é uma espera infinita. Oh. Só de pensar que eu vi você nos meus braços, me arrepio, já nem sei o que faço. O que há de errado entre você e eu? Mas me deixa aflito é a sua indecisão. Oh, eu quero te amar sem medo de ser feliz. Oh, baby, honey baby, eu quero te amar sem medo de ser feliz. Ser feliz. Ah, 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 pa, pa, narara, pa, 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 narara, pa, 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 narara, pararara, pa, 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 narara, pa, 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 narara, pa, pa, parará, parará, parará. Foi de gole em gole nesse teu beijo gostoso que eu me embriaguei. Foi assim, nesse abraço apertado eu me apaixonei. Foi de gole em gole nesse teu beijo gostoso que eu me embriaguei. Foi assim, nesse abraço apertado eu me apaixonei. Foi de bem me quer, foi de bem me quer, a resposta da flor que eu despetalei, cobri sua nudez, desfolhei a margarida num gole de amor. Oh, oh, oh. Foi de bem me quer, foi de bem me quer, a resposta, ai, ai, da flor que eu despetalei, cobri sua nudez, desfolhei a margarida num gole de amor.
Foi de gole em gole nesse teu beijo gostoso que eu me embriaguei. Foi sim, nesse abraço apertado eu me apaixonei. Foi de gole em gole desse teu beijo gostoso que eu me embriaguei. Foi sim, nesse abraço apertado eu me apaixonei. Amar é viver, vivo pra te amar. Nem me quer, mal me quer. Às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Eu navego com sede no mar da paixão. Oh, 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 oh. Se amar é viver, vivo pra te amar. Nem me quer, mal me quer não. Às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Eu navego com sede no mar da paixão. Oh, 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 oh. Foi de gole em gole desse teu beijo gostoso que eu me embriaguei. Foi sim, nesse abraço apertado eu, oh yeah, esse abraço apertado eu, yeah, esse abraço apertado eu me apaixonei. Oh, 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 trem bom, oh, oh, trem bom, oh, 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 trem bom. Gole de amor. Por que um gole de amor? Não poderia ser assim uma taça transbordando de amor? Só um gole de amor? Forró, né? Isso é forró, né? É, fizemos um forrozinho. Na época eu tenho amizade com vários, né, cantores, cantoras. Aí através da Crica, né, que é a Cristiane Porto, ela levou um poema para eu musicar. E aí esse poema ela escreveu também em parceria com a Odaci, que é uma pessoa que escreve livros e tal. Sim, né? Ela é poeta ou poetisa? Poetisa, né? Você sabe que agora eu fiquei meio preocupado. Eu conheci um que prefere se chamar de poeta. Não, poeta no caso é para o homem, né? Não, e a mulher poetisa, não é? Para os dois? É. Mas enfim, gole de amor. Mas e aí? Você continua... Faltam festivais aqui na região para quem compõe, né? Pelo menos, já que não dá para gravar, vamos competir, né? Eu tinha vontade, sabe, de participar, mas assim, a gente fica muito dividido, né, entre trabalhar, estudar, cuidar de casa, família, não sei o quê. E aí quando surge o festival, às vezes quando a gente fica sabendo, já está tão perto que não dá nem tempo, até você procurar os músicos para ensaiar, para montar um arranjo, para entrar no estúdio. Existe alguma situação, quantos anos de carreira? Você já canta desde pequitinho, assim, então quer dizer... Que... Comecei com 6 anos, mas aí é aquilo que eu sempre digo. 20, 30, quanto tempo? São 50 anos que a música sempre fez parte da minha vida. Aí durante 22 anos aí eu vivi como profissional da música. Tá. Mas depois eu dei uma afastada. Ele dá a voz do retorno. Quantos anos? Me faz fazer a conta. Quantos anos? Deu 22 ou deu 30? Não, é porque assim, eu não gosto de falar assim. Eu não gosto de falar assim, quantos anos de carreira? Ele não gosto de falar. Deixa para fazer a segunda pergunta. Sabe por quê? Porque se eu falar há tantos anos de carreira... Tá bom, alguns anos de música, então vai sem responder mesmo. Eu vivi da música 22 anos. Eu vou te perguntar outra coisa agora. Você tem alguma situação em que você ainda fica nervoso, que você fica com o frio na barriga, puxa, tenso, como se fosse a primeira vez? Sempre quando a gente vai tocar em algum lugar diferente, não sei se acontece com o Pierre, né, Pierre? Quando a gente já está acostumado, a gente chega e já conhece todo mundo e tal, a gente acaba ficando à vontade. Mas quando é um lugar que a gente não tem hábito de tocar, ou é a primeira vez, sempre dá uma... Sempre tem um friozinho na barriga. Você fica ainda, Pierre? Fica.
Parece um adolescente, Pierre. Parece, cara. Você vai fazer um show num palco grande, você vê aquele povão, assim, tipo aniversário da cidade. Sim, assim. é mesmo. Ô, Pierre, algum artista famoso com quem você já tenha tocado? Há vários. Alguns. A única coisa que eu sinto não ter feito foi registrar. Sim, sabe? mas eu também. Mas toquei com alguns já vários. morreram, eu já não. É, Eu, por exemplo, até hoje eu lamento não ter fotografado minha entrevista ou gravado com o Belchior. Poxa, que pena. Ele era um cara muito. Não gostava da Tem uma entrevista. história com o Belchior, posso contar? Né? Se só responder para mim aqui primeiro. nós acompanhamos. Artistas famosos com quem você responde? Acompanhamos um show em Campos do Jordão com o Jamelão, em Jacareí, com Antônio Carlos Ocafe, que inclusive foi que ajudou a gente a ir para o Raul Gil, uma época, Sim. que sambão. E tem um outro grandão que era careca, cantava Poxa, forte. Lembra? Eu não lembro Poxa. o nome dele. você falou que é famoso. Não, É famoso, então você não. E é, agora? cara, eu não consegui gravar essas coisas. Que desfeita, hein? Ronaldo, Timóteo, Ronaldo Que coisa, hein? Raul, Mas o que aconteceu com o Belchior? Não, uma vez o Belchior ele andou aqui por São José e ele fez amizade com uma cantora amiga nossa. Sim. Aí uma vez eu estava na minha casa, estava tipo 10 horas da noite, aí daqui a pouco chega uma moça que eu tenho amizade com ela, que ela era garçonete num bar aí conhecido na cidade. Aí ela, Luizinho, o pessoal me conhece também por Luizinho. Corre lá no bar da Jô que o Belchior tá lá. Aí eu cheguei lá e tal, tava o Belchior lá toda à vontade, com o pessoal todo em volta dele e tal. E a Jô queria que eu cantasse uma música minha que tinha um estilo do Belchior, entendeu? Não tinha plágio, tinha um estilo dele, porque o Belchior tinha aquela voz característica dele. E aí foi muito engraçado, porque aí a Jô pediu para eu cantar o Belchior, imitando o Belchior, né, na frente do homem. Aí eu já fiquei assim, já como, né, que nem você falou, já fiquei meio nervoso e tal. Aí comecei lá. Eu sou apenas um rapaz. Eu sabia que ele ia falar isso. Ia falar, nós nos identificamos porque somos latino-americanos sem dinheiro no bolso. Ô, Pierre, só para a gente levantar, depois nós queremos ver uma outra oportunidade de você cantando também. É difícil para o baterista ele ter toda aquela sincronia e cantar. Porque o cara normalmente que está cantando ali está mais despojado, é mais contato com o público. Agora, você manter o ritmo, ainda fazer toda aquela firula. Coordenação. E aí? É complicado. São poucos bateristas que cantam, né? Roupa Nova canta, né? É Roupa Nova, Phil Collins, os mais... Deve ser muito É difícil muito difícil. você conseguir coordenar isso. É. Pé, as mãos, voz. Mas eu passei a fazer isso por necessidade, porque eu precisava de um cara que tocasse para mim, para fazer o bar, só que o cara não cantava. Aí eu falei, mas eu vou ter que cantar, né? Aí ele me acompanhava e eu cantava. Aí começou, aí foi embora. Hoje eu estou fazendo um trabalho junto com o Luizinho, que os dois cantam, faz vocal, aí é legal. Tá, naquela moçada dos anos 70, você não se reuniu com mais ninguém. Você, Olavo, Nilton Cortez... O Nilton foi embora, né? Daqui. E o Olavo está por aí, mas a gente não se encontra. Músico para se encontrar é difícil. Álvaro Trone? Álvaro Nunca mais viu. não está mais. Não. Bacana. Você chegou a gravar? Também não, né? Não. Não chegou. Nunca teve essa pretensão, esse sonho? Não. Compõe? Não, também. Não consegui aprender. Não é para qualquer um. Não. Esse aqui compõe com facilidade. Luiz, você falou do negócio de gravação. Sim. Você chegou a gravar. Então, aí Eram duas músicas que você falou. eu fiz, assim, de produção independente mesmo, eu fiz algumas músicas, gravei CD, o primeiro em 98. Em 2001, eu participei de uma coletânea de samba e pagode de uma gravadora lá de Valinhos. E aí eu gravei a música Só um Dia. Eu cheguei a ver esse disco. Eu cheguei a ver esse e aí CD. depois eu fiz algumas outras gravações em alguns estúdios aqui da cidade, assim, Só me diz uma coisa, há fiscalização, o pessoal cobra para que o músico que cante na noite ele seja realmente inscrito na ordem ou não há necessidade, está liberado? Eu acho assim, nos shows profissionais, assim, onde o pessoal arrecada imposto, ECAD e tal,
é exigido sim, entendeu? Mas a gente não tem tido nos bares, pelo menos atualmente, que eu saiba, não está tendo aquela fiscalização mais rigorosa. Você acha né? que deveria ser obrigatório? Eu acho que sim. Por exemplo, muitos defendem que não haja a obrigatoriedade de diploma para o curso de jornalismo. Para músico, você acha que é obrigatório ou basta ele ter talento? Eu acho que basta ter talento, porque a música tem pessoas que não estudam nada e que tocam até melhor do que quem estudou pra caramba a vida toda. Então a gente tem exemplos disso aí aos montes por aí. Mas eu acho assim, não é só cobrar, porque no Brasil o pessoal, às vezes, né, o Brasil é um país recordista em imposto. Então não é só cobrar, eles têm que dar alguma vantagem para o músico. Então, por exemplo, eu sou a favor da Ordem dos Músicos. Se tivesse um escritório da Ordem aqui atuante, mas não só que cobrasse do músico a legalização, a anuidade na carteirinha de músico, mas que o pessoal também, por exemplo, participasse Revertesse algum benefício para o músico. Claro, desse Exatamente. oportunidade para a gente se apresentar Entendi. e agenciasse algum trabalho para a gente. Exatamente. Não é bem essa a função da OAB, mas da Ordem dos Músicos, da OMB, mas eu entendi. Você não tem médico, não tem Bacana. nada. Você gosta de cantar Djavan, né? Gosto. Há uma identidade com a obra dele? Então, o Djavan, né, quando eu comecei a tocar a música do Djavan, e sempre com a harmonia mais trabalhada e tal, então foi onde eu acho que eu me aprimorei mais tocando músicas do Djavan e me identifiquei bastante com o estilo dele. E aí depois é lógico, a gente vai tocando outros artistas e tal, e a gente Vamos vai... encerrar com o Djavan? Isso, vamos fazer Djavan. Pierre, obrigado, prazer em revê-lo. Pô, Viu? obrigado. Sou seu fã. Obrigado. Viu? Depois dá um autógrafo para mim. É, Luizinho, juízo, hein? Tá bom, tamo Luizinho? junto, obrigado. Luizinho. Luizinho. O Luizinho, Luizinho. lá de Conceição do Do Rio Rio Verde. Verde. E você, Conceição Conceição dos dos Ouros. Olha só, o Calbi deve fazer uma festa com vocês, hein? Lá no céu. Rapaz. 2 Conceição. Conceição. Tá bom, querido? Encerrando Obrigado. com mais uma apresentação, olha, mais um Djavan na voz de Luiz Andrade, e a gente volta com Sua Excelência, o artista, trazendo mais coisas, mais artistas, mais nomes importantes da nossa região. Forte abraço. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Trocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. A luz de grande prazer é irremediável, meu. Quanto tudo prazer, aceitar no ar, Réveillon, o lua, estrela do mar, sol e o dom que sabe um dia a pura desse pró vira lapida, o sonho é gerar o som, como querer Caetania, o que há de bom, o lua, estrela do mar, sol e o dom que sabe um dia a pura desse pró vira lapida, sonho até gerar o som, como querer Giovania, o que há de bom. Yeah, yeah, yeah. Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo de sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Trocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. A luz de grande prazer, irremediável, meu.
Quando tudo prazer aceitar no ar. Réveillon, lua, estrela do mar, sol e o dom que sabe um dia a fúria desse prom vira um lapida. O sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Lua, estrela do mar, sol e o dom que sabe um dia a fúria desse prom vira um lapidar. O sonho até gerar o som, como querer javanear o que há de bom. Yeah.